Participe do grupo Live Conectados no Facebook. Vem aí, as feiras Brasil Patchwork Show e Brasil Scrapbooking Show 2019 e o projeto Famílias Empreendedoras em Moda da FUNSAI estará lá. O evento reúne diversas novidades, lançamentos de máquinas, ferramentas, produtos, tecidos, aviamentos e acessórios que compõem o universo do patch e do Scar, além de apresentar as tendências, cursos, exposições e demonstrações. Tudo num único só local. Dia 15 e 18 de maio, das 11 às 19 horas e no sábado das 11 às 18 horas. No Centro de Eventos Promag, Avenida Professor Aida Coupe, 513, próximo à Ponte da Casa Verde. Ingressos no local. Proibida a entrada de menores de 12 anos, exceto lactantes de até 2 anos. Apoio FUNSAI. A sua emissora em rede com a maior web rádio do Brasil. Programação de qualidade, locutores profissionais, entrevistas, banners de divulgação com a logomarca da sua emissora, planos especiais com o maior provedor de streaming do Brasil. Acesse rede.radioconectados.com.br. Rede Conectados, parceria BR Logic, realização Conectados e FUNSAI. A maior web rádio do Brasil. Conectado. Cultura, entretenimento e informação. A melhor programação da web de São Paulo para o mundo. Rádio Conectados. O mundo todo ouve, curte e compartilha. Áudio da melhor qualidade. Apoio Google Brasil, Texop Brasil, Nescafé, Camiseta Feita de Pet, Federação de Beach Soccer do Estado de São Paulo, Francal Feiras, MGE Broadcast, CC Telecom, Precesto Comunicação, Music Master, Programação Musical, Info Áudio 9, Informa, Automação de Emissoras e BR Logic, a melhor solução para criar uma rádio online. Realização, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, FUNSAI. O planeta conectado. www.radioconectados.com.br. É a FUNSAI conectada com você. Rádio Conectados. A maior web rádio do Brasil. Atenção, emissoras filiadas à rede Conectados para o top de 5 segundos. No ar. Rede Conectados. Rede Conectados. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. Começa agora o programa Paiaiana Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio. Olá, ouvintes conectados. Muito obrigado a você que está conectado com a gente através do site www.radioconectados.com.br. A você também que está conectado através do nosso aplicativo Rádio Conectados FUNSAI. Se você não tem, aproveite aí e instale no seu Android ou no seu iOS, porque como diz um amigo meu, ele é de grátis. Quer participar, mandar suas mensagens direto aqui pra gente? Adicione o WhatsApp da Rádio Conectados aos seus contatos. O DDD é 11 aqui de Sampa, 2061-6257. Perdeu algum programa? Perdeu alguma entrevista? Acesse o site exclusivo do programa Paiaiana Conectados, que é paiaianaconectados.com.br. Estamos nas redes sociais, facebook.com/Rádio Web Conectados. O Instagram, @Rádio Web Conectados. Estamos em rede também com a Rádio Nova Web de Santo André. Muito obrigado aos ouvintes da Rádio Nova Web aqui em Santo André, que a partir de hoje começa a retransmitir o nosso programa. Grande abraço a todos vocês aí, tá? E hoje, claro, recebendo aqui uma convidada de peso aqui, de alto gabarito, hein, rapaz? E aí? Vamos falar de news media, vamos falar de internet, de televisão. Ela é, graduada em jornalismo e relações públicas, estudou marketing também na faculdade Casper Libero, foi apresentadora do jornal na Band Campinas, repórter também, filiada da Rede Globo, da TV Tem.
pós-graduada pela Universidade de Londres. Foi apresentadora também do Jornal da Gazeta e agora está lançando, estará no ar a partir de segunda-feira, dia 6, o canal Newsly Media. Eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Conectados com o maior prazer Estela Gontijo. Tudo bem, Estela? Olá, Carlos, tudo bem? É o maior prazer estar aqui com você. É incrível essa rádio que vocês têm aqui, esse trabalho também social que vocês fazem. Eu acho importantíssimo para todas as pessoas que querem seguir na carreira da comunicação, seja no rádio, seja na televisão ou na internet. É importantíssimo esse trabalho e eu queria que você explicasse também um pouco para quem está me acompanhando, que já me conhece. Eu gosto de vir em programas de rádio, mas que tem assim, sempre uma mensagem para levar. Você explica para a gente também esse trabalho que vocês fazem em social? Claro. A Rádio Conectados é um dos projetos da FUNSAI, que é a Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, que há mais de 122 anos ela promove ações de cunho, digamos assim, comunitários, mas de certa forma também sociais, projetos sociais como projetos acolhedores. O pessoal aprende aqui a fazer rádio. Exatamente. E a rádio é fantástica, né, Carlos? Porque a rádio nos permite a imaginação. Eu adoro a rádio, porque a gente fala aqui, a gente tem que explicar a imagem. Por exemplo, agora, eu tô aqui ao vivo também na internet, no meu Instagram, e eu tô te vendo. Claro. Mas eu tenho que explicar para as pessoas que não estão me vendo, eu tenho que explicar todos os detalhes. E isso eu acho muito fantástico da rádio. E quem faz rádio, aí dá show na televisão, porque consegue improvisar, consegue fazer com muita maestria a televisão, né? Você sabe que cada vez que falam que o rádio vai morrer, surgem novas ferramentas que dá mais vida ainda ao rádio. Por exemplo, nós temos aqui no Projeto Conectados os cursos as oficinas de rádio, que são gratuitas. Claro, é necessário fazer uma inscrição. Exatamente, as inscrições são abertas somente em janeiro, são por ano. Você faz uma inscrição, espera lá o processo seletivo para aprender rádio, aprender a falar em rádio. Sei que tem, às vezes, muita gente tem um sonho de ser um comunicador de rádio, seja trabalhar com rádio AM, rádio web ou rádio FM, ou então locução esportiva. Aqui a gente promove essas coisas para as crianças, entendeu? Então é muito importante. E aí, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, inclusive só acessar também o www.funsai.org.br, fica conhecendo tudo sobre a fundação. E tem o site da Rádio Conectados, que é o radioconectados.com.br. Maravilha! Estela, quantos anos de profissão? Olha, 18 anos que eu trabalho na televisão. Parece... Fala assim, ela tem uma cara bem novinha e tal, mas tem 18 anos. Você não tem 18 de idade? Bom, acho que eu não vou falar aqui a minha idade, mas eu comecei... O pessoal pode fazer um cálculo aí depois. Eu comecei na televisão em 2001. Na verdade, 2000, na realidade. Quando eu fui pedir estágio para a TV universitária da UniBH, que é onde eu cursava... O primeiro curso que eu cursei foi Relações Públicas. Eu sou formada em Relações Públicas e Jornalismo. E nessa TV, na verdade, eles não colocavam voluntários na área de Relações Públicas. É mesmo? E aí, hoje, na verdade, o meu amigo Sérgio Galdino era o chefe da TV. Sim. Então, quando eu cheguei na TV, eu falei, Sérgio, eu quero trabalhar aqui. Eu assisti ontem a televisão, eu amei, eu amo televisão, eu sempre gostei, desde pequena. Eu pegava o microfone daquelas câmeras VHS, você deve lembrar, Carlos. Claro. Aquelas câmeras VHS, eu pegava o microfone, Dia dos Pais, ficava, pai, como é? É legal pra você ter 3 filhos? Como que é isso? E tal. Então, foi bem interessante nesse sentido, porque eu passei na realidade, a entender um pouco mais do universo de televisão. O Galdino não me aceitou de cara, porque eu estava contando que eu fui lá pedir estágio. Ele falou, olha, aqui só pode trabalhar quem faz jornalismo. E eu falei, Galdino, por favor, voltei lá umas 2, 3 vezes. Ele falou, tá bom, eu vou abrir inscrição para assessoria de imprensa. Fiquei um dia, aí passei na prova, era uma prova escrita, tinha que ter umas notas
principais, umas notas, na verdade, ali eles escolhiam algumas notas que tinham que você ir bem, por exemplo, aula de TV e tal. E aí eu tinha boas notas e eu acabei entrando. Mas eu fiquei um dia. E aí teve um teste. É mesmo, é? No segundo dia eu tive um teste para apresentar um programa e acabei apresentando o programa que chamava .com. Nascia a internet e a gente já falava sobre relacionamento virtual, sobre as redes sociais, que na verdade na época era o ICQ. Exatamente. Você lembra disso? Você é mineira? Sou mineira. É mesmo, olha. Sou mineirinha, Mas por isso que eu tenho esse sotaque ainda. Mas já perdeu bastante, hein? Perdi bastante, mas ainda tenho e não tenho vergonha. As pessoas falam muito assim, nossa, você é de onde? Porque você não tem o sotaque aqui de São Paulo. Eu tenho muito orgulho das minhas raízes, muito orgulho de Minas Gerais, da minha família, das pessoas todas que na verdade me formaram como a pessoa que eu sou hoje. Se eu não fosse, por exemplo, o meu tio, que era um orador maravilhoso, o meu pai, me ensinar a arte de falar em público, que ele sempre... Eu falei, pai, eu gosto muito disso, eu quero ser jornalista. Ele falava, então, todas as vezes que alguém te chamar para falar, você vai aceitar. Porque é só com o treino que você consegue melhorar a sua fala. Então, eu aprendi muito. Então, eu tenho muito orgulho de toda a minha família, seja Gontijo e a Vivian também, do lado do meu pai, Gontijo do lado da minha mãe, que me formaram essa pessoa que eu sou hoje. E os mineiros são maravilhosos. Eu quero mandar um beijo muito grande para Minas Gerais. E eu amo São Paulo, né? Claro. São Paulo, a terra que me acolheu como profissional. Eu vim para cá, na verdade, fazer uma conta. Eu tô em São Paulo capital 8 anos e no interior mais ou menos uns 5, 6 anos. Então, São Paulo me acolheu, seja na cidade de São Paulo, que eu fazia um jornal que era totalmente voltado para a capital paulista, que era o Jornal da Gazeta, quanto na Band, nas emissoras do interior. Então, eu tenho um carinho muito grande por Campinas, pelas afiliadas, onde eu trabalhei nas afiliadas da Rede Globo, Bauru, Marília, Ribeirão Preto. Essas cidades também moram no meu coração. Você precisou... fazer algum tipo de treinamento para trabalhar na televisão, assim, perder um pouco de sotaque? Sim. Você fez? Quando eu cheguei em Ribeirão Preto, na IPTV, primeiro eu trabalhei na TVT, em Bauru, Marília, cobrindo férias. Quando eu cheguei na IPTV, eu comecei a fazer fono. Eu tinha que colocar, lógico... O mineiro, ele tem um jeitinho especial de falar. Ele tira o gerúndio em alguns... Encurta algumas palavras, né? E isso é importante no jornalismo para o bom entendimento da notícia. Claro. Então, eu fiz fono 7 anos. E aí eu aprendi várias técnicas de como você melhorar a sua voz, de como impostar a sua voz. E por aí tem inúmeras técnicas que a gente pode utilizar. Agora, é claro, o caminho da naturalidade é o melhor caminho. Mas se você tem técnica com a sua voz, você aprende... Por exemplo, eu tinha calo nas cordas vocais. É mesmo? Sim, eu tinha 2 calos. Como fez pra... Então, muita fono, porque na realidade, a respiração tem que vir do diafragma. Sim. Né? Sim. Se a gente falar daqui pra cima, você força todas as suas cordas vocais. Então, a respiração é o grande segredo e isso... Tem uma técnica com os fonos que a gente aprende, leva um tempo, leva alguns meses para você entender essas respirações e como que você deve fazer puxando o ar do diafragma. Então, eu perdi esses calos nas cordas vocais, justamente sabendo fazer as pausas no momento necessário, não gritar. Por exemplo, vou num show. Muitas pessoas... vou no show, vou curtir, vou gritar. Não. Vai no jogo de futebol, fica gritando. Não, vai no jogo de futebol, fica gritando. Não, a vida realmente da apresentadora, de quem trabalha com comunicação, tem que ser uma vida um pouco regrada em relação à voz. Não tomo nada gelado, porque o gelado, no meu caso... E eu coloquei água gelada pra você. Eu ainda não tomei. Mas o gelado, no meu caso, não dá certo para minhas cordas vocais. Eu fico sentindo... Altera muito. Altera a voz. Então, assim, o engraçado é que o nervosismo também pode tirar a sua voz. Claro. Eu, por exemplo, trabalhei 8 anos no Jornal da Gazeta. Nunca deixei de ir no jornal. Deixei algumas vezes de ir porque eu estava doente ou outras coisas. Mas nunca deixei de ir porque eu estava sem voz. E o engraçado é que no dia que eu fui gravar o meu primeiro vídeo
como empreendedora, que é o caso da News Media, que a gente vai falar um pouquinho quando tiver a oportunidade, eu fui gravar e fiquei sem voz. No dia que eu tava com a gravação, e todas aquelas pessoas estavam sendo custeadas pela minha empresa. Então, ali eu precisava da minha voz mais do que nunca. Então, o nervosismo também, ele pode tirar a nossa voz. É impressionante. Há 2 anos e meio eu fui convidado para fazer um grande evento. E eu estava um pouco, de certa forma, tenso para fazer aquilo ali, como seria e tudo. Era o primeiro grande evento até que eu ia fazer, assim. Na sexta-feira, a minha garganta começou a doer. Atenção. O nervosismo também. Exatamente. Programa Paiaiá Conectados, hoje batendo um papo aqui. Eu gostaria também de anunciar para os nossos ouvintes que a Estela está abrindo aqui a nossa série de grandes entrevistas do mês de maio, que é o mês de aniversário do programa. Dia 7 agora, completaremos 3 anos aqui no ar, na Rádio Conectados. Então a Estela está abrindo hoje. E eu anuncio para você também uma promoção. Você mandando uma mensagem para o nosso programa, seja pela live, seja pelo WhatsApp da Rádio Conectados, no 20616257, você estará concorrendo a uma caneca personalizada que será sorteada no final do mês, ok? E desde já eu mando abraço aqui também pro mineiro Tony Agreste, o cantor violeiro aí, Tony Agreste, Serrinha Bahia, Edson de Souza, Ivone Santos, Joélia Menezes, tá lá em Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Muito obrigado, Edson Tangerino, pela sua mensagem. Maria Lúcia, Michele Borges, lá em Belfort Roxo, ouvindo a gente, muito obrigado. Meu amigo Neilton Almeida, muito obrigado por sua mensagem aqui. A Joélia que não perde, ela disse que perdeu a semana passada porque estava viajando, mas hoje está ligada com a gente. Luciano Farias, minha amiga Márcia Gonçalves, grande abraço. Kekil Silva, Elton Ricardo Nascimento, grande abraço. Márcio Nunes também, Maria do Carmo, muito obrigado aqui. Um abraço aqui para as filhas do meu amigo Neilton. Poliana está pedindo para mandar um alô. Muito obrigado, Poliana, grande abraço aí. Poliana e Mariana também, grande abraço para vocês. J. Ferreira ouvindo a gente, Geraldo Magela. E nosso quadro hoje é o Cultura, 1 Minuto de Prosa com a Cisângelo. Também vem falar aqui sobre o aniversário do programa. O jornalista Cisângelo, vem aí, 1 Minuto de Prosa. Fala, mestre. Agora na Rádio Conectados, 1 Minuto de Prosa, com o jornalista Assis Ângelo. Meus amigos, minhas amigas, como é bom estar mais uma vez aqui com vocês. Olha, e agora para falar de Paiaiá. Paiaiá, você sabe o que é, não? Paiaiá é uma cidade, eu ia dizer cidadezinha coisa nenhuma. É uma cidade pequena, porém decente, que fica lá na Bahia, perto de Salvador, não sei quantos quilômetros, mas por ali perto, né? Ali nos arredores. Pois é, Paiaiá também é o nome de um programa de rádio pela internet, tá certo? Internet. Né? Então, está fazendo 3 anos o programa Paiaiá, que vai ao ar todos os sábados a partir do meio-dia à 1 da tarde. Todos os sábados, do meio-dia à 1 da tarde. Esse programa, apresentado pelo paiaiense, o Silvio Carlos, está fazendo 1, 2, 3. De novo, ó. 1, 2, 3. De novo. 1, 2, 3. 3 anos de vida. Todo sábado. Um ano tem 52 semanas, multiplica aí, vocês vão ver quantas semanas já tem, né? Esse programa que é lindo, é maravilhoso, ó. Eu sou fã total do programa Paiaiá. Viva Paiaiá! 3 anos de vida, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 30. E 30 vezes 30, aí vai-se embora. Quero bem muito tempo para o Paiaiá na Conectados. Programa Paiaiá. Programa Paiaiá Conectados, esse foi o jornalista Assis Ângelo. Hoje aqui a gente está batendo um papo com a jornalista também, apresentadora de TV, Estela Gontijo. Ela que estará lançando agora, dia 6, o canal News Media. Estela, fala aí um pouco desse canal aí, o que é que a gente pode esperar? A News Media, na realidade, não é só um canal. A News Media é uma academia da mídia. Então, a ideia é que as pessoas... Um site também. É um site. E dentro desse site, nós vamos colocar as entrevistas com grandes comunicadores. Ao longo desses 18 anos que eu trabalho com televisão, eu conheci os maiores comunicadores do Brasil.
Então, uma sorte, com certeza. E eu vou entrevistar essas pessoas, elas vão dar dicas de como elas perderam medo de falar em público, os bastidores da notícia com grandes jornalistas. Por exemplo, a gente vai lançar amanhã a do Fábio Panuzio, que hoje é o âncora do Jornal da Noite, da Band. Também comentarista da Rádio Bandeirantes, repórter maravilhoso. Ele fala da história dele, do terremoto do Haiti, quando ele estava cobrindo. E na cobertura era uma coisa assim, que eles não tinham só a função de cobrir aquele evento, mas de salvar vidas. Porque muitas vezes eles estavam passando na rua, filmando algo, alguém gritava, olha, tem pessoas aqui embaixo da terra, e aí eles chamavam as equipes. Então, o Fábio Panuzio conta muito dessa história, fala um pouco também de como foi o dia da perda do Boechat, uma perda muito, né, é uma perda incomensurável aí para o jornalismo. Então ele conta como que foi a produção daquele jornal e fala muito sobre a carreira dele, como que ele estudou, ele trabalhou para conseguir chegar hoje ser o âncora do Jornal da Noite e ter ficado ali muitos anos também na reportagem, com reportagens incríveis, e ele ganhou 2 prêmios ESSO, né? Sim. O Fábio Panuzio. Então ele é um jornalista, na verdade, gigante, que eu admiro muito. E tem uma homenagem na entrevista para ele especial. Olha, surpresa. A entrevista já aconteceu, então, assim, ele é uma surpresa, mas eu acho que vocês vão gostar muito em casa de saber de algumas coisas, algumas curiosidades sobre o Panuzio, sobre a infância dele. Então tá muito interessante a entrevista, e a gente vai lançar a entrevista do conteúdo no meu site. Então, como eu estava falando, a News Media é uma academia da mídia. A gente tem 3 tipos de cursos na News Media. Um curso é Basic, para quem quer aprender a falar em público, quer soltar, tem medo de falar em público, quer te retirar esse medo, quer ganhar alguns gatilhos mentais para que você consiga realmente falar sem ter vergonha. Depois tem o curso Digital, que é voltado para os vídeos das redes sociais, e o Plano Business. O Plano Business é voltado para palestras, as pessoas que querem dar entrevistas, como sair bem numa entrevista, porque você já viu, né, claro, Carlos? Um político, por exemplo, ou até mesmo um empresário, ele pode dizer algo, quando é um empresário de uma grande empresa, um político de qualquer área, que pode causar uma crise incomensurável. Sim. Se ele falar algo na mídia. Às vezes uma frase mal colocada. Então, assim, ter o bom senso e a sabedoria na hora de falar é muito importante, e nesse curso que é voltado para o Plano Business eu falo um pouquinho disso. E tem as assinaturas também, e o pessoal vai conhecer bastante no site. E o site, ele tem um conteúdo gratuito. Tem as pessoas que não vão pagar, não querem pagar, as pessoas que estão lá justamente para conhecer. Tem as entrevistas, tem os meus vídeos, que toda semana... A tua história também? A minha história e os meus artigos. Eu escrevo os artigos de como falar em público, como se comportar em frente a uma câmera. Teus artigos serão todos focados nessa área? Todos os artigos focados nessa área. Por enquanto, a proposta é justamente essa. Colocar os artigos focados na área de falar em público, de como se comportar numa entrevista de TV, os segredos da produção de TV, os segredos da produção do rádio. Então, os artigos são nessa área e os vídeos também. Vocês já viram, pode acessar aí no meu Instagram, tem um vídeo sobre Aristóteles. Hoje eu vou publicar um vídeo muito interessante sobre Demóstenes. É legal você, inclusive, tocar nesses grandes filósofos aí, até pra gente saber que o falar bem, a boa oratória, não é nada de hoje, entendeu? Não. Já vem desses tempos, né? Até gostaria que você desse uma pincelada aí nisso aí, entendeu? Claro. A Grécia Antiga, os gregos se debruçaram sobre esse assunto de uma forma muito interessante. Eu vou pedir pra você abaixar um pouquinho o áudio que... Pronto, beijei aqui, pronto. Isso, obrigada. Pronto, já baixei. Obrigada, porque aí eu consigo escutar melhor a minha voz e consigo falar melhor. Retorno, ok. Então, o que acontece? Os gregos, eles já se debruçaram sobre esse assunto, porque, na realidade, na Grécia, eles conduziam todas as negociações naquele momento da oratória mesmo. Sim, claro. Né? A gente de conhecimento comum sobre isso. Então, por exemplo, os grandes filósofos, até os pré-Sócrates, antes, né, de Aristóteles, eles também se debruçaram sobre o assunto. Mas um dos que dividiu muito e falou muito sobre esse assunto, que eu gosto bastante, é Aristóteles,
que ele dividiu o discurso em 4 partes. Eu explico para vocês em um vídeo muito interessante aqui no Instagram, que ele fala dessa questão que é a nossa conversa básica. Sim. Você chegou aqui, Carlos, você me cumprimentou. Então é o quê? A saudação. Saudação inicial. E depois você falou a tese, sobre o que a gente vai falar. E agora eu estou colocando em prova esse assunto. Então é saudação, tese, prova. Quando a gente vai provando que realmente eu vou falar sobre a news media, que realmente eu vou falar sobre a questão de falar em público, sobre a TV, sobre o meu trabalho na TV, como que é o meu trabalho e tal, e no final nós vamos concluir. Então, isso faz parte de um diálogo que nasceu lá na Grécia. Mas para você preparar uma palestra, preparar até mesmo uma pauta, sim, claro, é muito importante você fazer, eu quero começar com a história da Estela, depois eu vou falar um pouco da TV dela, da emissora dela, do site, do canal dela, do site, que é como se fosse uma emissora, porque a gente vai colocar vários programas de TV. A ideia no futuro, a news media começa com a minha imagem, mas a ideia é que no futuro ela se desvincule da minha imagem e coloque grandes jornalistas também dentro da news media, que eles possam divulgar o conteúdo deles dentro da minha plataforma. Essa é a ideia, claro, começando com o trabalho. Então a ideia é realmente no futuro ser quase uma televisão na internet. Que é a tendência de tudo ir pra internet, né? Exatamente. Então, a News Media ela é uma academia da mídia, ela tem os cursos, ela tem as entrevistas, e eu também, que faço as palestras e mestre cerimônias, que é um trabalho, por enquanto, só com a Estela Gontijo. Mas, no futuro, nada impede que outros jornalistas entrem também nesse projeto e se coloquem para fazer palestras, os conteúdos. A minha ideia é, no futuro, crescer essa empresa. O Neilton Almeida está dizendo aqui que você conhece muito da cultura grega e a filosofia, viu? Obrigada, Neil. Eu tento estudar um pouco. E aí eu queria falar um pouco da história do vídeo que eu vou colocar, que é o vídeo sobre Demóstenes. Demóstenes nasceu em 384 antes de Cristo em Atenas. Sim. E ele fala, na verdade, ele estudou, se debruçou muito sobre esse assunto, mas na realidade ele teve um problema pessoal para conseguir ir bem na oratória. Ele era filho de comerciantes, perdeu os pais. Sim. E tutores, na verdade, tomaram todo o dinheiro que ele tinha. Aí ele foi para o fórum para tentar, na Grécia Antiga, para quem não sabe, já tinha um fórum de negociações, como se fosse um fórum de hoje em dia com advogados, não com a teoria toda que a gente tem hoje, mas ele foi num fórum para tentar recuperar esses bens. E ele era gago e não tinha uma oratória muito boa. E o que ele fez? Ele não conseguiu. A partir daí, ele passou a estudar muito oratória e principalmente, porque primeiro a gente fala de Aristóteles, que ele dividiu o discurso. Sim. Então, planejar o seu discurso. Depois, Demóstenes, o que ele faz? Ele mostra o treino. Ele passava todas as tardes dele treinando em frente ao mar, de acordo com relatos que se tem sobre isso. E a tarde inteira ele ficava treinando em frente ao mar a boa oratória. Fala-se, de acordo com relatos, que a voz dele era tão alta, que ele explanava a oratória tão bem, que o som do mar ficava mais baixo que a voz dele. Sim, sim. E outra coisa que ele utilizava, e que hoje a gente utiliza caneta quando a gente vai para a fonoaudióloga... Os exercícios, né? Para os exercícios. Ele colocava pedrinhas, naquela época não existia isso, colocava pedrinhas na boca para desenvolver a fala. E isso é muito importante também. Esse trabalho de fonoaudiólogo é muito importante para isso. Se você tem alguma trava na língua, ou até mesmo para trabalhar a sua voz, é importantíssimo. Então, depois, Demóstenes vira um dos grandes oradores da Grécia. Não consegue recuperar tudo, mas consegue recuperar uma parte da herança dele. Então, foi com muito treino e muito, muito estudo. Então, assim, os meus cursos... Eu acho que tem muita gente que tem medo, assim, mas tem condições de treinar e chegar, né? Claro. Os medos, eles são... Na verdade, o medo é importante. São criados por nós. São criados e o medo é importante. Quase 90% das pessoas têm medo de falar em público. Foi feita uma pesquisa que... Agora eu não me lembro o instituto, mas foi realizada uma pesquisa que as pessoas têm mais medo de falar em público do que da morte. Porque elas têm medo de encarar uma plateia. Isso é normal, eu tenho medo. Eu chego num ambiente, eu vim aqui falar para uma rádio diferente, é claro que eu fico ansiosa. É claro que o meu coração, na hora que entra no ar, o coração acelera um pouco. Mas isso é normal, é do ser humano. Mas se você tiver um treino prévio, se o assunto tiver
previamente ali, já combinado, tratado, com um roteiro traçado, você vai conseguir se sair bem. Exatamente. Então eu falo muito sobre isso nos meus cursos e eu trago. Não é um curso só com Demóstenes, Aristóteles, mas com vários sábios da humanidade que conseguiram, através da oratória, representar o que eles queriam. E eu acho que não só os sábios, os grandes empresários, os políticos, para conseguir ter sucesso, eles realmente tem que treinar a oratória, porque isso faz parte não só de uma palestra, de um discurso, mas também da comunicação do dia a dia. Exatamente. Da negociação que você tem que ter com as pessoas. Inclusive, a gente vai fazer uma pequena pausa, ouvir uma musiquinha, e na volta, inclusive, eu quero falar um pouco da linguagem de TV e a linguagem da internet que você está inserindo aqui, tá bom? Vamos lá. Pessoal, um recadinho aqui antes para você. Você sabia que a Rádio Conectados é um dos vários projetos que fazem parte da FUNSAI, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga? Isso mesmo. A FUNSAI, que há mais de 122 anos vem ajudando a fazer a diferença na vida de muitas famílias. E você também pode ajudar a Rádio Conectados e os demais projetos da FUNSAI com uma doação. Faça e nos ajude a dar um futuro melhor para centenas de famílias. Acesse www.funsai.org.br www.funsai.org.br. FUNSAI, há mais de um século, acreditando nos sonhos e investindo nas possibilidades. Programa Paiaiá. Sozinho, porque tudo é tão triste, beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha.
Programa Paiaiá. Programa Paiaiá Conectados, você ouviu aí Tom Jobim com Garota de Ipanema. Obrigado aqui a Magna Souza conectada com a gente. Quem mais aqui tá com a gente? Luciana Silva, José Adilson também com a gente. Tem mais gente aqui conectada. Tereza Trolese aqui também, José Adilson Almeida, Amália Santos, Eveline Caravazzi, meu amigo Zé Furão, Alexandre Nunes também já está com a gente, Gessivando Moreira. Muito obrigado aqui a todos vocês. Estela, normalmente eu coloco uma música para tentar adivinhar se o convidado gosta. Eu acertei dessa vez? Olha, Carlos, você acertou muito. Todas as músicas que você colocou, eu adoro MPB. Tom Jobim, eu amo, acho fantástico. Gosto o movimento. Refinado. Você acha refinado? Então, eu curto bastante, na verdade, a minha família, minha mãe, os meus pais, escutavam muito na minha infância. Eles tinham um gosto apurado pra música e eu lembro muito de cenas da minha infância, eu escutando MPB com a minha mãe, sábado e domingo, a gente curtindo em casa com meu pai. Então, isso é muito importante, vale um recado pras mães. Eu acho que a arte, né, não só a música, a arte, balé, dança, em geral, isso faz parte da formação da criança. Perdemos a Beth Carvalho essa semana. Beth Carvalho, incrível. Foi uma perda, nossa, muito triste a perda dela. Então, é isso realmente que eu acredito. Eu acredito que a gente tem que passar para os nossos filhos esses valores importantes e também o valor da arte, né? Com certeza. E a arte, ela nos ajuda justamente a desbloquear esses gatilhos. Eu falo um pouco sobre isso, a dança, as artes plásticas, por exemplo. Seja o seu medo de relacionar com as pessoas, não só na fala, mas o medo até de relacionar. A arte pode ajudar muito as pessoas a se conectarem com as outras. E aí, quem sabe, começar um movimento para falar em público, uma palestra, entendeu? É difícil. Às vezes as pessoas falam assim, o que a Estela tá falando de balé? O que isso tem a ver? Tem muito a ver, porque eu gosto de balé, mas eu não tô falando de uma coisa, não só o balé clássico, mas vamos supor, você gosta de artes plásticas, não, você pode ser um esporte também, não, gosta de correr, gosta de andar. Esse é o momento que você está com o seu corpo conectado ali a algo diferente. Inclusive então, a concentração. A sua mente consegue funcionar melhor. Então, se você, naquele momento ali, você já começa a pensar no que você quer desbloquear na sua vida, seja o medo de falar em público, seja outra área também, você consegue, porque ali a sua mente está tranquila, está num ambiente que você sente segurança. Então, pense num ambiente que você se sente seguro e pense no seu objetivo, sabe? Você tem um sonho, no seu objetivo, vamos supor, como eu falo sobre isso, sobre a questão de falar em público, eu falo muito sobre a plateia aplaudir, mas pode ser um sonho seu. Claro. Vamos supor, você, Carlos, eu tenho um sonho de entrevistar Silvio Santos, sabe? O Silvio Santos vinha aqui na sua rádio, vamos supor. Esse seria seu sonho, não estou falando que é esse o seu sonho, mas sim, se você tem esse sonho, como que eu posso conseguir? Você pode conseguir mentalizar isso. Você pode mentalizar já essa conquista, entendeu? Então, assim, se a pessoa tem um sonho de falar em público, ela tem que mentalizar ela já indo bem nessa palestra. Mas não estou falando que ela vai bem se ela não treinar. Não foi escolhida para uma palestra de um conhecimento prévio que ela domina. E, além disso, a questão da fala e do posicionamento. Conhecer também o público que ela vai falar é muito importante. Sim. Isso faz total diferença. São empresários. É parecido, por exemplo, quando você vai fazer uma entrevista. Você tem que procurar pesquisar. Conhecer isso. Exatamente, entendeu? E quando a pessoa também está desse lado aqui, pesquisar sobre o que o jornalista gosta, o veículo, como que o jornalista gosta de fazer entrevista. Isso é fundamental. Quais assuntos que ele não gosta de tratar. Então, isso é importante para conseguir ir bem nesses veículos diversos aí. Falamos de Beth Carvalho. Hoje o jornalista Sérgio Martins, ele traz aqui no quadro todas as notas, vem aí falando sobre Beth Carvalho. Fala, Sérgio. Programa Paiaiá Conectados apresenta Todas as Notas, com o jornalista Sérgio Martins.
Hoje não dá para não falar sobre a passagem para o plano espiritual da grande Beth Carvalho. Por uma dessas tristezas da profissão, eu só tive a oportunidade de entrevistá-la uma vez. Ela já estava bem debilitada, foi numa matéria sobre 100 anos de samba em 2016, no final de 2016. E eu fiquei impressionado com a inteligência dela, com a disposição dela para falar de um assunto que ela tanto amava, que foi o samba. E dá para entender, porque a Beth, como todo mundo pode ter lido, a Beth era de uma classe média alta, ela cantava aquela MPB mais séria, algumas coisas de protesto, e se virou completamente para o samba na década de 70. E ela tinha não só a graça, eu achava ela uma grande intérprete, como ela tinha um talento especial para vasculhar canções de grandes compositores e achar novos talentos. Todo mundo vai falar de As Rosas Não Falam, de Cartola, vão falar do Folhas Secas, do Cavaquinho. A minha predileta mesmo é A Chuva Cai, que é do seu Ademiro Patrocínio, que era um consertador de geladeira, e do Casquinha, que era membro da velha guarda da Portela. Muito bonito. E a sensibilidade que ela teve para achar qualidade num verso, como até a própria natureza está pedindo para você ficar, para mim é um dos prediletos de todos os tempos. Eu acho que isso diz muito sobre essa sensibilidade, esse olho clínico que a Beth colocava sobre os grandes sambistas. E a gente não pode esquecer, claro, da visão que ela tinha de achar os novos talentos, ou seja, pegar um cara como Jorge Aragão, pegar o Fundo de Quintal, Arlindo Cruz e o Zeca Pagodinho e enxergar neles a possibilidade de uma inovação no samba e de uma inovação na música e um prosseguimento para a carreira deles. Então, hoje, a coluna de hoje, a sessão de hoje é dedicada principalmente a Beth Carvalho. Muito triste porque quando eu fiz a entrevista, a conversa rendeu tanto que ela chegou para a assessora e falou: poxa, próxima vez que eu der uma entrevista, próxima vez que eu estiver lançando um disco, ele vai ser a primeira pessoa com quem eu vou querer falar. Infelizmente, isso não foi possível. Um grande salve para a Beth Carvalho. Obrigado. A chuva cai lá fora, você vai se molhar. Já lhe pedi, não vai embora. Espere o tempo melhorar. Até a própria natureza está pedindo pra você ficar. Até a própria natureza está pedindo pra você ficar. A chuva cai lá fora, você vai se molhar. Já lhe pedi, não vai embora. Espere o tempo melhorar. Até a própria natureza. Você ouviu aí Sérgio Martins e depois A Chuva Cai. Obrigado a Regiane Cruz, conectada com a gente, Naldo Santos, Selma Maria. Muito obrigado a todos vocês. A Luciana dizendo que gosta muito da história da cultura grega. Estela, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que, por exemplo, essa migração aí, tem alguns jornalistas indo para a internet, você acha que o jornalista ou o jornalismo ele precisa se reinventar um pouco mais, pegar essa nova linguagem da internet? Olha, eu fiz essa pergunta para o Fábio Panunzio na minha entrevista. Eu acredito que o telejornal, ele tem que ter um pouco mais de flexibilidade para que os jornalistas consigam mostrar um pouco mais da personalidade deles, dando algumas opiniões em assuntos que cabem dentro da editoria daquele jornal. Sim. Porque, na realidade, com a próxima geração que vem aí, com essa coisa... Por exemplo, a minha filha, eu falei com ela de uma música, ela falou assim: mamãe, eu já curti essa música, inclusive eu já curti o vídeo. Ela tem 2 anos e 9 meses. Então, essa geração ainda tem pessoas que estavam acostumadas só com a TV. Claro. Mas as novas gerações, elas querem a informação rápida. Como elas já têm a informação pela internet, elas vão buscar o quê? O comentário sobre aquela notícia. De repente, o que aquele jornalista que ela admira falou. Que as pessoas, o jornalista de credibilidade pode dizer sobre aquela notícia. Que a gente tinha isso no Jornal da Gazeta, que era bem interessante. Nós tínhamos comentaristas de diversas áreas, de posicionamentos diferentes, de direita, de esquerda. Isso é importante, sim, na TV. E a linguagem da internet, eu acho que tem que ser inserida, sim, aos poucos. E eu falo mais, a interação.
essa interação que eu tô tendo aqui, por exemplo, ao vivo. Estou com o Flávio, ao vivo aqui o Flávio, o Sérgio Galdino, o Anderson, muitas pessoas na minha live no Instagram. Um abraço para todos aí. Um abraço para todos vocês. O Carlos daqui da rádio também está mandando um abraço para vocês. Então, todas essas formas de interação, elas têm que ser, a longo prazo, incorporadas na TV. E conteúdos como, por exemplo, streaming, a TV pode fazer da novela um grande seriado. Claro. Igual Netflix. Claro. Então, assim, a TV nunca vai acabar. Porque, por exemplo, se você for analisar um vídeo que a gente coloca na TV, ele tem não sei quantos, 400 mil views, e além de tudo as pessoas comentam. A maioria dos top trends do Twitter são assuntos vindos da televisão. Então, assim, a TV, ela tem uma força muito grande. Claro, eu mostro até numa pesquisa que eu vou falar amanhã na minha live no Instagram e sobre o lançamento da News Media. Existe uma pesquisa de um grande instituto que é o Zenith americano, que ele fez uma pesquisa que nesse ano o tempo que as pessoas iriam ficar ou na televisão ou na internet seria superado, mas a internet iria superar a TV até o final do ano. Parece que já há dados aí de que no horário nobre da TV há mais pessoas conectadas na internet do que assistindo a TV? Eu não sei desses dados, eu sei dessa pesquisa, que é de um grande instituto que faz esses levantamentos para a Europa, para os Estados Unidos, e eles levantaram que, por exemplo, a partir de 2019, as pessoas vão ficar mais tempo, no final do ano a gente vai comprovar isso, mais tempo na internet, no celular, do que na televisão. Mas esse tempo é mínimo. A diferença é de milésimos ali que eles colocam. Mas a previsão era para que isso acontecesse no relatório do ano passado, no relatório do ano retrasado, em 2020. Vai acontecer agora, em 2019. Muito antes do esperado. Muito antes do esperado. Isso vai acontecer. E a mudança da grande mídia, ela está sendo muito dinâmica. E é de uma velocidade muito grande. A comunicação agora não tem jeito, ela é digital. Ou seja, a TV já é digital, sim. Ela é digital. Mas a TV, ela vai se adequar nesse mercado. Como a rádio se adequou. Hoje já existe o rádio com imagem, por exemplo, claro. Várias emissoras fazendo isso, né? Ai, que pena, gente. Quem desligou agora da minha live, desculpa, meu celular. A internet acabou, né? Não, a internet não desligou, porque a bateria. Não, na verdade eu não ia falar a internet, ia falar a bateria. A bateria. Essa é Estela Gontijo, apresentadora de TV, que dia 6 agora estará lançando aí o News Media. Entra lá, acessa lá, pra vocês aprenderem. É www.newsmedia.com.br. Não está disponível ainda hoje. Amanhã estará disponível com a entrevista completa do Fábio Panuzzi. Eu vou mostrar ele também, além das questões das notícias, a gente vai mostrar que ele é piloto de avião, tá? Olha aí. Quase ninguém sabe. Ele faz alguns videozinhos com a netinha dele. Os vídeos são bem bonitinhos. Ele fica um pouco mais descontraído, até meio envergonhado, mas é interessante. Então, eu vou mostrar esse lado também do jornalista família, do jornalista com os filhos. Isso é muito legal. E também, na terça-feira, eu vou fazer a entrevista com um grande colunista. No meu caso, eu acho ele um dos maiores colunistas do Brasil sobre TV, que é o Flávio Rico. Sim. E o Flávio, ele é uma personalidade nessa área que escreveu 2 livros sobre o assunto. Escreveu sobre televisão, na realidade, junto com o Vanucci, né? E esse livro é fantástico, que vem desde a história da Tupi. Até esse livro foi lançado já tem 2 anos, até os últimos dias que eles fizeram, a ideia deles é fazer uma grande enciclopédia aí da televisão. Então, depois eles vão continuar escrevendo esses capítulos da televisão. E ele conta essa história, né, que começou lá em 1950, em 18 de setembro, quando Assis Chateaubriand abriu o mundo, né, aí pro Brasil, no caso, não o mundo, mas o mundo da televisão, que eu quero dizer, pro Brasil. E ele vai falar sobre todas essas histórias interessantes. Tem uma história muito curiosa que eu me identifiquei com... Pode contar? Isso, eu achei bem interessante do livro dele, do Flávio, que um jornalista lá da época da Tupi mesmo, que apresentava um jornal na época lá, dentro do prédio tinham alguns elevadores, já acho que em 70 e tal. Tinha alguns elevadores. E aí ele foi fazer o jornal, o elevador estragou. Olha só.
Aí ele ficou preso, ele e a apresentadora ficaram presos, não conseguiram fazer o jornal. E aí um apresentador de outro programa, que na realidade ele não era um apresentador, desculpa, era um produtor de outro programa, ele foi apresentar o jornal. E ele era gago. E o pessoal descobriu isso só na hora que ele estava apresentando o jornal. Então, as histórias são muito legais da TV. E é gostoso saber dessas curiosidades, muito, né? muito. Então, a entrevista dele vai acontecer dia 7. Eu vou transmitir ao vivo no Instagram. E depois eu vou colocar a entrevista completa no meu site. Tá? E eu acho que vai ser fantástico para a experiência de fazer uma entrevista com o Flávio, porque ele tem muito conteúdo. Tem uma outra história da Palmeirinha. A Palmeirinha, olha só. A Palmeirinha, pra quem não conhece, a querida Palmeirinha, que faz as receitas na Gazeta há muitos anos, depois trabalhou na Fox. Sim, sim. É muito interessante essa história, porque ela vai tentar fazer um caramelo que ele começa a não dar certo ali na hora. E aí ele fala, gente, mas vocês têm que colocar um pouquinho de água. E aí o caramelo começa a gerar um monte de bolha ao vivo. Então são coisas que acontecem na TV. A TV ao vivo é isso. Exatamente. É igual a gente tá aqui. A gente tá na rádio conversando. Acabou a bateria do celular. Acabou a bateria do celular e acabou. Exatamente. E falar a verdade. Eu acho que no meu canal no YouTube... né? Qual que é a proposta? Eu quero transmitir ao vivo tudo, mas, por exemplo... Eu não fiz cortes nas entrevistas, entendeu? Então, por exemplo, é como se fosse ao vivo. Eu não quero nada montado. Teve algumas horas que eu não gostei da minha atuação. Não acho que eu fui 100%, como aqui também. Eu tenho várias críticas. Faz parte. Ali, por exemplo, eu fui oferecer um cafezinho pro Panuso, aí eu falei se ele tinha alergia a alguma coisa. Eu achei que não foi muito bom isso, entendeu? Eu acho que nos próximos eu não vou fazer isso. Mas, por exemplo, tá lá para as pessoas verem, criticarem, gostarem ou não, mas é algo que nós estamos fazendo. Eu acho que a gente tem que correr atrás e tem que fazer. Exatamente. Não vai dar certo 100%, porque nós não somos perfeitos. Nunca dá certo 100%. Na verdade, eu acho que o bom é não dar certo 100%. Porque somos seres humanos. E porque senão você se acomoda. Claro. Não busca melhorar. Essa é Estela Gontijo. A Joélia tá dizendo aqui, parabéns a Gontijo pelo trabalho. Obrigada, Joélia. José Nilton Palma também com a gente. José Nilton, um beijo. A Michele tá adorando a entrevista. Valeu, Michele. Ela tá no Rio, lá em Belfort Roxo, ó. Legal. Valeu, os cariocas. Como a gente tá abrindo aqui a série de entrevistas, também de aniversário do programa, a gente tá recebendo algumas mensagens aqui. E quem mandou a mensagem aqui foi o meu amigo Fábio França, da Rádio Band News FM. Fala, Fábio. Olá, pessoal. Aqui é o Fábio França, da Rádio Band News FM. Queria deixar aqui meu abraço ao meu amigo, meus parabéns pro meu amigo Carlos Silvio. Já são 3 anos, hein, rapaz, do programa Paiaiá na Conectados. Muito bem, 3 anos se passaram. Vamos em frente, hein? Vamos em frente, parabéns pra você, todo mundo ligado. E me convida outra vez, rapaz. Estou aqui esperando o convite. Me chama pra ele de novo. Esse foi Fábio França. Agora vem o quadro Cultura Conectada com o escritor Darlan Zurki. Ele fala de um certo homem romântico. Fala, mestre. Boa tarde, Carlos Silvio e ouvintes ou internautas do programa Paiaiá na Conectados. O tema de hoje é sobre um homem que, se me perguntarem se ele amou mais do que pôde, eu direi com certeza absoluta que sim. Nascido em 1913, um ano antes do início da Primeira Guerra Mundial, e falecido em 1980, tão carioca quanto a praia de Ipanema, ele foi registrado com o nome de Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes. Só que o mundo o adotou como ninguém mais, ninguém menos, Vinícius de Moraes, o poetinha. Pablo Neruda disse que invejava sua capacidade como músico. E Carlos Drummond de Andrade escreveu que Vinícius é o único poeta brasileiro que ousou viver sob o signo da paixão. E completa: eu queria ter sido Vinícius de Moraes. Você, Drummond, eu e toda a torcida do Flamengo, do Bahia, do Palmeiras e do Barcelona também queriam. Ele era, entre outras coisas, a encarnação da ilusão segundo a qual nós homens conquistaremos todas as mulheres do mundo. Vinícius teve a capacidade em comum de viver muitas vidas em uma só. Não é qualquer um que consegue esse feito. Paulo Vanzolini, autor de canções como Ronda e Volta por Cima, até conseguiu, a meu ver, algo que foi além de Vinícius, mas o poetinha, apelido carinhoso criado pelo amigo e músico Tom Jobim, teve uma vida sentimental e artística mais avassaladora. Casado oficialmente
somente 9 vezes, fora os namoros que talvez devam ser contados a centenas, pai de 5 filhos, autor de mais de 10 livros, quase todos de poesia, compôs e escreveu outras centenas de canções e poemas. Além disso, ele foi dramaturgo, trabalhando para teatro e cinema, fez trilha sonora para novelas e TV e exerceu a função de diplomata. Do alto da sua estética erudita e influenciada pela Igreja Católica na juventude, Vinícius vai aos poucos virando o poeta dos temas cotidianos. Se entrega à busca por uma grande amada em cada esquina, principalmente ele trajando um calção de banho, tendo um dia para vadiar, uma água de coco de um lado e uma esteira de vime do outro. É esta segunda fase de Vinícius, a do Bon Vivant, que moldou a imagem dele para sempre. O título da mais completa biografia sobre ele, escrita por José Castelo, reforça o poetinha que conhecemos hoje, Vinícius de Moraes, o poeta da paixão. Um dos pais da Bossa Nova, cujo site oficial é viniciusdemorais.com.br, Vinícius com U e Moraes com E, recita a seguir um poema de sua autoria e resume o tipo de sentimento amoroso que ficou depois impregnado em sua alma. A propósito, o fundo musical é do grupo Quarteto em Si, a partir da canção Samba em Prelúdio, fruto da parceria do poetinha com Baden Powell. Soneto do amor total. Amo-te tanto, meu amor, não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante e te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. E de te amar assim muito e a miúde, é que um dia, em teu corpo, de repente, hei de morrer de amar mais do que pude. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Como hoje é sábado e o próprio Vinícius tem poema sobre o assunto, dou os meus trâmites por findos. Até a próxima. Programa Paiaiá. Esse foi o colunista Darlan Zurk falando aí sobre Vinícius de Moraes. Gostou, Estela? Nossa, eu fiquei emocionada. Sério? Eu amei. Darlan, parabéns pela sua coluna, fantástica. Eu achei... Ele foi muito feliz de falar de Vinícius, falar de Tom Jobim, amei. Vou te mandar esse quadro depois. Me manda, que eu gostei muito. Eu queria dar parabéns, porque eu entrei no programa e não dei os parabéns pelos 3 anos. Tá, não custa dar Parabéns, parabéns. E muita honra, eu tô muito honrada de ter sido a primeira entrevistada dessa série maravilhosa. E eu desejo todo o sucesso para vocês aqui. E é com muito orgulho que eu venho hoje falar na rádio. Espero ser convidado novamente. É um prazer estar aqui. Olha que eu convido 500 vezes por ano, hein? Entendeu? Eu volto. Olha que eu volto. Será uma honra tê-lo aqui de novo. Claro que eu vou convidar. Estela... E eu acho interessante, eu gosto muito do Vinícius, que ele fala assim, a mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza, qualquer coisa que pulse. E a gente estava brincando aqui antes, falando sobre o conceito de beleza, né? Exatamente. E quando eu me propus essa questão da internet, de fazer o canal no YouTube, aí meus amigos falam assim, nossa, mas você vai virar uma pugliese da vida, uma digital influencer. E aí, mas você tá parecendo, tipo, algumas horas que não tá tão bonita, assim, tal. Então eu falei, gente, não, meu objetivo, eu admiro muito as digital influencers, eu acho que elas sabem escolher, elas sabem tirar fotos, elas têm uma inteligência muito especial para isso. Mas meu interesse não é parecer toda hora linda, maravilhosa, sim, claro. Não. O meu interesse é mostrar meu conteúdo, que pulsa,
É o que o Vinícius falava, o que pulsa dentro do meu coração. A mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza, qualquer coisa que pulsa, qualquer coisa que geme, qualquer coisa que fale. Então, o que acontece? O meu objetivo é trazer para as pessoas o que está no meu coração, que é esse sentimento de ajudá-las a falar em público, que ao longo dos 18 anos eu consegui. Stella, gostaria de agradecer. Obrigada, a gente já estourou, né? Falei demais. Muito obrigado. Me fala de novo aí o teu site que vai estrear. Olha, eu vou pedir pro pessoal me conectar no Stella Gontijo TV no Instagram, tá? Sim. Stella Gontijo TV. Stella Gontijo também no Face. O Stella Gontijo TV eu vou colocar a live, que vai ser das 19 até as 20 horas, amanhã, segunda-feira, com grandes comunicadores. A gente vai fazer um bate-papo exatamente sobre o futuro da TV. E o meu site, que vai ser lançado amanhã, é www.newsmedia.com.br, os dois, tá? www.estelagontijo.com.br. E também acesse meu YouTube, é só você colocar lá Stella Gontijo, que o conteúdo das entrevistas também estarão disponíveis tanto no site quanto no meu canal no YouTube. Obrigado, viu? Obrigada a você. Obrigado a você que esteve conectado até agora com a gente. Amanhã às 19 horas tem a reprise desse programa. Não se esqueça, bom final de semana. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Você também pode ajudar a dar um futuro melhor para centenas de famílias. Acesse www.funsai.org.br e faça uma doação. Participe do grupo Live. Vem aí! As feiras Brasil Patchwork Show e Brasil Scrapbooking Show 2019. E o projeto Famílias Empreendedoras em Moda da FUNSAI estará lá. O evento reúne diversas novidades, lançamentos de máquinas, ferramentas, produtos, tecidos, aviamentos e acessórios que compõem o universo do Patch e do Scar, além de apresentar as tendências, cursos, exposições e demonstrações. Tudo num único só local. Dia 15 e 18 de maio, das 11 às 19 horas. E no sábado, das 11 às 18 horas. No Centro de Eventos Promag, Avenida Professor Aida Coupe, 513, próximo à Ponte da Casa Verde. Ingressos no local. Proibida a entrada de menores de 12 anos, exceto lactantes de até 2 anos.